rede social pode estar te prejudicando em várias áreas da sua vida, sem que você nem perceba. Eu vou ser bem sincera com você, eu sempre usei rede social, né? Antigamente era o Facebook, recentemente o Instagram, TikTok, e eu acho que tem uns 8 anos que eu tô nesse mundo de rede social. E eu percebi uma coisa que eu vou te contar aqui agora. Mas chegou um momento que eu percebi que eu não estava sendo produtiva como antes, que eu estava ficando muito ansiosa num nível assim de ansiedade muito grande. Se eu não entrasse no Instagram, parecia que o meu mundo tinha acabado. E talvez você esteja se sentindo assim agora, e talvez você nem perceba que é por causa das redes sociais. Eu vou te explicar por quê. Porque hoje parece que todo mundo vive dentro do celular, né? Você acorda, tá com o celular na mão. Vai comer, tá com o celular na mão. Vai dormir, tá com o celular na mão. E eu estava exatamente assim. Então, assim, parecia que se eu não entrasse no Instagram, eu tava perdendo alguma coisa. E tem uma coisa que a gente fala muito, né? Tava falando muito, que era: nossa, o tempo tá passando muito rápido, a semana tá passando muito rápido. Mal chega a segunda-feira, quando vai ver já é outra segunda-feira, mas o tempo, ele é o mesmo, né? Nós que estamos acelerados. Hoje em dia, a internet, ela veio para acelerar, ela ajuda muito, mas você precisa prestar muita atenção, porque hoje em dia a gente coloca áudio, né, acelerado, a gente assiste vídeo acelerado, a gente manda áudio e fala com a pessoa: olha, escuta o áudio acelerado. E o que acontece? O nosso corpo, ele foi feito para funcionar no modo lento, no modo normal, né? Só que nós estamos tão acelerados, vivendo num mundo tão acelerado. Eu acho que a gente está correndo tanto para chegar não sei aonde. E aí vem a tal da ansiedade. É por isso que vem a ansiedade, porque o nosso corpo, ele foi feito para trabalhar e para funcionar no modo, tomar o seu café tranquilo. E a minha grande virada foi o seguinte: eu assisti uma série, se você ainda não assistiu, assiste, tá? Ela chama O Dilema das Redes. Essa série mudou completamente a minha visão, a minha percepção, e eu entendi o porquê que eu estava ficando... Ai, desculpa, minha câmera. Que eu estava ficando tão ansiosa. E essa série, ela fala que o algoritmo, né, das redes sociais, ele foi treinado para nos viciar. Ah, é sério, gente? Ah, não, para! Porque assim, quando a gente tá na rede social, é muito louco, porque a gente pega o celular e a gente se sente bem, né? Porque a gente começa a descer o feed ali e começa a aparecer coisas que a gente gosta. Porque o algoritmo, ele foi treinado para te fazer viciar. E aquilo ali libera uma dopamina, faz você ficar ali, né, o tempo todo. E aquele momento que você tá ali, você tá amando. E o que acontece? Quando você libera muita dopamina ali, né, que você tá ali liberando os hormônios, você tá feliz ali, para você só a rede social basta. Então, isso automaticamente, além, né, de causar ansiedade, porque gera comparação, automaticamente você tá comparando a sua vida com de outras pessoas, você tá assistindo a vida de outras pessoas, então, automaticamente você já está se comparando. Então, você começa a comparar relacionamento, você começa a comparar a sua vida, tudo isso gera ansiedade. E também, quando você gera muita dopamina, você tá ali, né, naquela dopamina, você fica feliz toda vez que você entra na rede social. Então, a vida ali virtual, ela começa a fazer mais sentido do que a sua vida real. Então, eu percebi que para mim já não estava fazendo mais sentido justamente por causa disso, porque você começa a viver no mundo real, no mundo virtual, e o seu mundo real você vai se distanciando cada vez mais. Então, o que acontece? Você desconecta mais as pessoas. Quando você tá num grupinho ali, ao invés de estar curtindo, batendo um papo, vivendo aquele momento gostoso, você tá sempre ali no celular. Então você vai distanciando das pessoas, você vai desconhecendo as pessoas de verdade, você não presta atenção ali. Eu falo que os encontros sem celular e com celular são coisas assim completamente diferentes. Quando você tá na rodinha que tá todo mundo sem celular, que é muito raro, né? Eu, pelo menos, busco fazer isso, principalmente quando
Antigamente, quando eu viajava, né, era o tempo todo filmando, sabe, com o celular na mão, um prato de comida. E eu percebi que quando eu coloquei limite, eu comecei a viver de verdade, observar mais os detalhes, aproveitar mais o momento, sentir gratidão por aquele momento. Porque assim, gente, quando a gente tá conectado demais, a gente vive no automático. Então, às vezes, a gente deixa de valorizar um lugar tão bonito, a companhia, né? A gente, igual, por exemplo, eu sou casada. Antigamente, eu acordava e no café da manhã eu já estava com o celular vendo notícia. Entendeu? Vendo notícia. Então, você tá ali com a pessoa, mas você não tá. E o que eu percebi? Quando eu tirei as redes, né, eu comecei a dormir melhor, porque eu via muito conteúdo à noite. Então, tudo que você vê à noite vai refletir ali por 1, 2 horas antes de você dormir. Então, se você vê uma notícia ruim, se você vê fofoca, enfim, tudo que você vê influencia na sua noite de sono. Então, assim, pra mim foi a melhor coisa, sabe? Eu não tenho ansiedade mais e eu ficava ansiosa mesmo. Gente, ansiedade gera muitas coisas, muitos gatilhos, compulsão. Então, eu pelo menos sempre descontei muito na comida, né? Então, ficava ansiosa, comia. Entendeu? Então, cada pessoa, né, faz de um jeito, mas a minha compulsão nem era compra, era comida. Então, eu percebi que diminuiu, assim, num nível muito grande. E outra coisa que gera muita ansiedade também e muita frustração porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de comparar a minha vida com a minha vida de 1 ano atrás. Então, eu não sou muito de me comparar com os outros. Porém, quando você está numa rede social, as pessoas, elas estão postando o tempo inteiro a parte mais linda, perfeita da vida delas, né? Então, por mais que, mesmo eu sendo uma pessoa que não sou de fazer comparação, e mesmo sabendo que na rede social as pessoas, elas estão mostrando o tempo todo a vida perfeita, porque sempre aparece o cabelo perfeito, a unha perfeita, a família perfeita, o relacionamento perfeito, as amizades perfeitas, né? As trends mais perfeitas. Aí você, mesmo que você seja uma pessoa que não faça a comparação, que não tenha inveja, né? Você começa inconsciente se comparar, porque às vezes você vê um cabelo ali, o cabelo tá todo arrumado e você tá naquele dia meio assim que você nem arrumou seu cabelo, principalmente quando a gente tá de TPM, gente, sério. Tem dia que você só quer colocar seu pijama e assim, entendeu? Então, acaba gerando sim essa comparação. E eu percebo, né, eu observo que rola muita competição na internet, sabe? Eu acho que as pessoas, elas estão deixando de viver de verdade para se comparar. Quem fez a festa mais bonita, quem comprou item mais bonito, virou ali, sabe? O que era para ser uma rede social, né? Para socializar, virou um lugar assim que faz mal, que gera comparação. E assim, começa a observar, sabe? Eu te aconselho de verdade fazer um detox. Faz 1 mês de detox que você vai ver o tanto que você vai render. É muito doido, porque assim, nos primeiros dias, quando você começa a fazer esse detox assim de rede social, o seu dedo, ele vai automático pro Instagram. Então, quando você fizer o detox, tira o Instagram do seu celular, porque na primeira semana você vai ver que loucura. Toda hora você acorda, sua mão já vai direto pra rede social, já é um automático, mas depois você acostuma. E assim, você passa a ver a vida com outros olhos. Eu percebi que pra mim, assim, eu comecei a render muito mais, tipo, 4 vezes mais. E olha que assim, eu entro, né, eu colocava limite de tempo, mas mesmo eu entrando de uma forma que eu conseguia controlar, porque eu colocava limite de tempo, mesmo assim a ansiedade, ela vinha, sabe? Então, assim, quando primeiro eu comecei limitando o tempo, tem como você colocar. Vê aí no seu Instagram, por exemplo, lá na lateral
tem gerenciar tempo, para você ver o tempo que você passa na rede social. Você vai levar um susto, tá? Vai aparecer, sei lá, 5 horas, 6 horas, 4 horas, 3 horas. Gente, 1 hora eu já acho muito. Então, assim, é muito tempo perdido, sabe? É muito tempo perdido, porque esse tempo que você coloca na rede social, você poderia estar fazendo outras coisas, se desenvolvendo, estudando, várias outras coisas, descansando. Então, assim, eu percebi que longe das redes sociais, a minha vida, ela virou, assim, outra, sério. Hoje eu viajo e, tipo, viajei e tá tudo bem. Eu não posto, não fico filmando tudo o tempo inteiro, sabe? Eu vivo o momento, eu aproveito aquela viagem. Porque antigamente eu percebia que às vezes eu chegava filmando um hotel e eu nem percebia o quão lindo era o hotel. E aí já entra na parte que a gente fica até meio ingrato, né? A gente vai para um lugar tão bonito e não consegue curtir de verdade. A gente tá o tempo todo assim, eu vou postar uma foto aqui, eu vou postar uma foto ali, eu vou postar uma foto ali. Não que eu não tire uma foto ou outra, sabe? Mas hoje, por exemplo, quando eu faço uma viagem, eu tiro 1, 2 fotos, gente, e tá tudo bem. Porque, na verdade, a gente tira muitas fotos, faz vídeo, mas a gente não usa pra nada, né? Então, assim, uma fotinha, uma coisinha assim, sem radicalizar, sem ficar o tempo todo assim com o celular na mão. Não, gente, não dá. E eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários se você é a pessoa que está usando o celular ou o celular que está te usando. Porque eu já fui muito usada pelo meu celular. Mas hoje eu estou usando o meu celular, não estou deixando meu celular me usar. Então eu fiz esse detox e eu percebi assim, gente, que foi menos ansiedade, mais conversa. Hoje eu voltei a usar rede social, mas assim, eu acho que eu acostumei tanto a ficar longe que hoje eu uso a rede social assim, 20 minutinhos, eu entro ali uma vez no dia e acabou, sabe? Então assim, eu aconselho primeiramente fazer esse detox, sabe? Porque aí você vai fazer um detox das redes, você vai ver como que sua vida vai mudar, como as coisas vão fluir. E depois, né, se você sentir, hoje eu uso assim muito raramente, muito. Entro 20 minutinhos um dia, fico sem entrar e estou me sentindo assim, muito bem assim. As coisas estão fluindo. Hoje eu valorizo mais uma conversa, eu valorizo mais um café, eu valorizo mais quando eu vou sentar para comer uma pizza. E às vezes, né, é até ingratidão da nossa parte, porque a gente vive tão acelerado que a gente esquece de ver os momentos mesmo, viver o momento, sabe? E a vida tá passando, e assim, gente, a gente tem que aproveitar, sabe? Aproveitar a vida, aproveitar as pessoas. E o meu conselho, a minha dica pra você, né, se você é uma pessoa que tá o tempo todo no celular, começa tirando 1, 2 horas por dia, vai tirando aos poucos, pra não vir aquele boom, sabe? Vai tirando aos poucos. E aí, essa 1 hora que você tira por dia, começa a bater um papo, sabe? Legal com as pessoas ao seu redor, começa a ouvir mais, começa a observar mais. Às vezes, eu ia fazer caminhada, chegava a hora de eu fazer caminhada, porque eu e meu marido, a gente faz 1 hora de caminhada todos os dias. E aí tinha dia que chegava a hora de eu fazer caminhada e ele me chamava e eu tava no sofá, no celular. Eu falava, hoje eu não vou não. Gente, pra ficar no celular, sério. Então assim, hoje, todos os dias, a gente faz a nossa caminhada, sabe? A gente bate o nosso papo, a gente conversa, a gente fala sobre a vida e assim, é muito bom. E eu não tô ali postando que eu estou fazendo uma caminhada, eu estou vivendo a caminhada de verdade. Você consegue entender a diferença? Que é viver de verdade, ao invés de ficar, eu vou postar que eu estou fazendo caminhada. De certa forma, isso é para provar para quem que você está fazendo caminhada. Então, assim, gente, não faz sentido, sério. E vale muito a pena. Se você ficou comigo aqui até o final, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Wellen. Aqui eu trago as minhas experiências, a minha virada de chave. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre prosperidade, sobre crescimento, sobre toda a minha jornada. Então, assim, se você não se inscreveu no canal ainda, se você já assistiu outro vídeo, se você chegou hoje, se inscreva aqui no canal, porque o YouTube funciona assim. Quando você assiste 1, 2 vídeos, ele te entrega 1, 2, 3 e depois, se você não se inscrever, ele para de entregar os meus vídeos. Eu não quero sumir da sua vida, porque eu quero que você seja uma pessoa próspera, que você cresça cada vez mais. Então se inscreva aí no canal para você continuar recebendo os meus conteúdos. Um beijo da Wellen Real. Tchau!